Senhores ouvintes da emissora Voz de Catanduva, estamos iniciando a apresentação do programa Ondas de Luz. Vamos então aos nossos comentários deste domingo. O juízo final. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Trecho anotado no Evangelho de Mateus 24-30. Segundo o modo de ver das teologias, existiriam duas espécies de juízo. Um chamado parcial, que ocorreria logo após a desencarnação do espírito, e outro chamado final, que se realizaria em determinada época, quando aprovesse a Deus, separando-se os bons dos maus. Agora, o simbolismo desses juízos é tomado excessivamente ao pé da letra, pois, segundo esse modo de pensar, o julgamento final, com a consequente separação dos bons e dos maus, simbolizado nos evangelhos por ovelhas e bodes, ocorreria como assim um fato retumbante, como uma autêntica ressurreição de todas as criaturas que já viveram na terra, as quais elas seriam julgadas de forma definitiva, selando-se seu destino para toda a eternidade. A bem-aventurança para os bons e as tormentas eternas para os maus. Mas, segundo a concepção dessas teologias, Jesus voltaria ao nosso mundo, ao nosso planeta, com todo o poder e glória, procedendo a esse miraculoso julgamento coletivo, remetendo para o céu e de forma definitiva os que foram bons, e para o inferno também de forma definitiva os que foram maus. Esta é a concepção dessas teologias. Mas o juízo final encerra um sentido alegórico que sempre reclamou uma elucidação que viesse arrancar-lhe o véu do miraculoso e também do fantástico. Ao Espiritismo está reservado o papel de dar-lhe a explicação racional, a explicação lógica, compatível com a justiça de Deus, situando assim as coisas em seus devidos lugares. Através da definição da doutrina espírita, o chamado juízo final deixou de ser esse tremendo espantalho para adquirir um sentido prático e positivo, perfeitamente enquadrado na justiça do Criador de todas as coisas. Os Espíritos nos ensinam que o gênero humano, com o desenrolar das vidas sucessivas do espírito na carne,
atingirá uma determinada perfeição, mas no que se refere à sua evolução moral e espiritual. E nesta época, o número dos bons deverá suplantar o número dos maus. E, consoante o que está escrito nas páginas dos evangelhos, os dias da grande tribulação serão abreviados pelo amor de muitos. A Terra, que atualmente é um planeta de expiação e de dor, ela passará para o estágio de mundo de regeneração, convertendo-se assim na nova Jerusalém prometida, onde haverá mais felicidade, menos sofrimento, e a fraternidade passará a presidir o procedimento dos homens. Cumpre-se-á então a narrativa do Apocalipse, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Chegando-se a esse tempo, é inquestionável que muitos espíritos rebeldes, recalcitrantes, ainda permanecerão encastelados nas muralhas do ódio e da prática do mal, preferindo viver nas trevas. Então, estes espíritos não terão mais a oportunidade de reencarnar aqui na Terra entre os que perseveraram até o fim. Consumar-se-á então a separação entre as ovelhas e os bodes. Os bons voltarão a nascer na terra com o objetivo de alcançar uma meta de perfeição mais aprimorada, ao passo que os maus não regressarão mais a este nosso mundo, passando a habitar planetas situados em condições de inferioridade em relação ao nosso, onde, segundo o próprio dizer evangélico, haverá choros e ranger de dentes, porque com Deus não se brinca, isso é a lei. Ensinam ainda os benfeitores espirituais que a alma jamais regride em sua escalada no caminho do progresso. E se não evoluiu, permanece estacionária. Sendo assim, um espírito cuja evolução já permitiu que ele viesse a reencarnar em nosso planeta, jamais voltará a um planeta inferior. Mas, entretanto, quando da reforma espiritual do nosso mundo, isso ocorrerá pelo amor de muitos, pois não é lógico que muitas almas boas continuem a sofrer indefinidamente por causa da obstinação de uma minoria que prefere viver mergulhada na maldade e no erro. Mas um escritor oriental, ele disse o seguinte, aliás, ele escreveu, indagado quando seria o juízo final, Deus respondeu, pergunte aos homens. É um escritor oriental. Indagado quando seria o juízo final, Deus respondeu, pergunte aos homens, eles é que vão responder. Porque na realidade, senhoras e senhores, os homens são os artífices do próprio destino, pois todos usufruem da sua livre vontade, do chamado livre-arbítrio, e deles unicamente depende o menor ou maior lapso de tempo para a vinda, para o advento daqueles dias mais felizes, prometidos por Cristo
quando então raiará uma nova era para a humanidade. O juízo final, destituído daquelas teias do miraculoso, do fantástico, significa a subida, a ascensão da humanidade a um estágio mais elevado na senda do progresso, e não a destruição deste mundo, a destruição física deste mundo, e a condenação ou então a redenção sumária das almas que nele habitam ou habitaram. Jesus disse que somente através do conhecimento da verdade o homem seria livre. Por isso, então, o Espiritismo foi revelado à Terra com a finalidade principal de abolir todas essas crenças, todas essas crendices absurdas, pois jamais poderíamos conceber um Deus que pudesse impor essas teorias obsoletas e unilaterais como penas eternas, como condenações irremissíveis, e aceitar a existência principalmente de um príncipe dos demônios, eternamente disputando o domínio das almas com Deus. Meus amigos, já se eclipsou na voragem do tempo, já passou, acabou a crença na existência do Deus do bem e do Deus do mal. Absurdo! O que existe é tão somente o Deus, mas de infinita bondade e amor. Desse Deus que faz o sol brilhar para justos e injustos e a chuva beneficiar bons e maus. Devemos sempre ter em mente aquela sentença do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se redima e viva. Pois mesmo aqueles que eventualmente irão para planos inferiores, esses também não perderão jamais os benefícios de novas oportunidades concedidas por Deus, uma vez que Ele é Pai de justiça, de equidade e de infinita misericórdia, e dispensa a todos os seus filhos o mesmo carinho, o mesmo desvelo e os mesmos sentimentos de paternidade. Allan Kardec, naquela obra A Gênese, capítulo que fala sobre os milagres e as predições, e discorrendo sobre o juízo final, ele escreveu assim: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluída ou excluídos os espíritos endurecidos do mal, que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles permanecessem o tempo de que precisavam para melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito, então será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se chama, figurada por essas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda.
É extraído da Gênesis, capítulo 8º, aliás, 18º. Mas adiante esclarece Allan Kardec, o codificador. Não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam um certo grau de perfeição. Não há, portanto, um juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos, a ida e a vinda deles. É da Gênesis capítulo 17, aliás, 17º. Portanto, meus amigos, moralmente, um juízo definitivo, um juízo sem apelação, absolutamente não se concilia com a bondade infinita de Deus, desse Criador que Jesus nos apresenta de contínuo como a de um bom Pai, um misericordioso Pai, um soberanamente justo e bom Pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento, e que esse Deus está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentimento, desmentiria então as próprias palavras. Portanto, meus amigos, aí está as nossas considerações sobre o juízo final, que há várias interpretações, mas que dentro do campo da lógica, do raciocínio, da justiça de Deus, nós enquadramos perfeitamente o conceito emitido pela doutrina espírita. Mas faltam-nos instantes para o término do nosso programa, depois dessas considerações em torno do juízo final. E nós temos aqui a mensagem maravilhosa transmitida através do médium Francisco Cândido Xavier, que nos mostra esta mensagem linda: Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pôs na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê, a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas a senda clara e boa,
da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, o nosso amado Jesus.